Eu quero ler do Evangelho de João, capítulo 17. E antes que eu comece a ler, se porventura ficar frio para vocês, podem renovar o fogo enquanto eu estiver falando, tá bom? É só jogar lenha na fogueira. Isso a gente sabe fazer muito bem de outros modos. Quase sempre. Agora, jogue aqui lenha na fogueira, que aqui não tem problema. João capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ditas estas coisas, levantou ele os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os do teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Há algumas orações de Jesus apenas que são registradas e narradas para nós no Novo Testamento.
A mais conhecida de todas é a que ele faz no jardim do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Depois existem frases da cruz. A mais significativa delas é: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você também vê Jesus orando diante do túmulo de Lázaro, antes de o ressuscitar de entre os mortos, quando ele ergue os olhos aos céus e diz: Pai, eu graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre tu me ouves, mas assim eu falei por causa desta multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E a seguir disse: Lázaro, vem para fora. No mais, o que a gente vê, o que a gente lê, são afirmações constantes, praticamente no cotidiano das narrativas sobre Jesus, e que dizem que ele estava frequentemente nos montes orando, ou no deserto, ou num lugar solitário, ou que ao cair do sol ele se retirara e orara sozinho. Apenas se vê na narrativa da transfiguração, que se diz que ele subiu ao monte para orar e levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. No mais, ele tinha uma vida profundamente íntima e solitária de oração, frequentemente antes do sol aparecer e frequentemente depois que ele se punha, lá estava ele na solidão, conforme os evangelhos, orando. Esta aqui, no entanto, é praticamente a única oração com esse registro amplo que se tem sobre o que Jesus tem orado, e ela ficou conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. O que eu acho interessante, como se Jesus tivesse feito qualquer coisa nesta vida que não fosse sacerdotal, que ele tivesse feito qualquer oração que não tenha sido sacerdotal. Mas resolveram batizar esta com este nome, que, a meu ver, é extremamente reducionista. O fato é que nós estamos expostos aqui à intimidade de Deus. A gente fica querendo saber o tempo todo como Deus é, quais são as preocupações de Deus, os pensamentos dele sobre nós, os compromissos dele com a nossa vida, as alianças dele com a nossa existência. E parece que a gente se aflige com essas coisas por uma razão horrorosamente simples. Nós não cremos de fato. Nós não tomamos posse de verdade. Nós não dizemos para nós mesmos amém. Está feito, assim seja, é palavra dele, então é minha, está escrita de modo inapagável e ninguém tem poder de fazer com que ela inexista com a força do Todo-Poderoso. O que a gente tem aqui inicia com uma descrição que só cabe em Deus ou num louco desvairado, como praticamente qualquer coisa relacionada a Jesus. Ela caminha sempre colocando-nos nessa decisão frequente de decidirmos se Jesus é totalmente louco, doido, um doido que desenvolveu um surto tão poderoso de uma megalomania e de um narcisismo tão profundos que ele equilibrou esse surto de uma maneira absoluta, harmonicamente dentro de si mesmo, de modo que, enquanto fosse completamente louco, vivia em harmônico equilíbrio com a sua própria loucura. Ou então ele é Deus. Porque não dá para a gente ficar com qualquer outra conversa a respeito dele. Olhem só as coisas que ele diz. Ele diz: olha, Pai, é chegada a hora, me glorifica. Me glorifica. Porque tu me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna. Ou é Deus ou é doido. E a vida eterna é que te conheçam a ti, que conheçam a mim. Ou é Deus ou é doido. Eu te glorifiquei na terra e consumei a obra que tu me deste para fazer. Está feito, está concluído. Eu zerei toda a vontade de Deus. Ou é Deus ou é doido.
E agora glorifica meu Pai contigo mesmo. Ou é Deus ou é doido. Com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo, cosmos, qualquer coisa. Ou é Deus ou é doido. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu os confiaste, eu tenho cuidado deles, ninguém se perdeu. E o verso 9 diz: é por estes que eu rogo. É por estes que eu rogo. E diz: eu não rogo pelo mundo. Não estou fazendo uma oração na ONU. Pelo mundo. Não é o Red Peace e nem o Green Peace. Eu estou fazendo oração pelos que me deste. É por estes que eu rogo. Aí isso soa profundamente chocante. Como se Jesus não se importasse com o mundo, mas como se Deus amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito. Mas como se a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como se o amor de Deus não tem medida e assambarca todas as coisas. Então, se é assim, como ele diz, é por estes que eu rogo, e não rogo pelo mundo. Jesus não queria rogar pelo mundo. O mundo é incurável. O mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema, o mundo é um espírito. É um espírito de antagonismo contra Deus, é um fluxo de perseguição do nada, da vaidade, da oquidão. Jesus jamais intercederia pelo mundo, esse mundo. E aí eu não estou falando do planeta, eu estou falando de tudo isso que só existe para os humanos, e quem existindo para os humanos está destruindo a criação toda à nossa volta. É o mundo. Esse mundo tem que ser destruído, tem que ser acabado como ele é, ele existe contra Deus. Jesus nunca vai orar para que o mundo morra melhorado, para que a gente se destrua de maneira aperfeiçoada. Não é pelo mundo que ele ora por gente. É por estes que eu rogo. Aí você diz: bom, deve ser uma categoria muito especial e pequena e reduzida, conforme todo bom cristão gosta de pensar, conforme todo bom evangélico adora imaginar. Uma mentalidade de seita, mentalidade esotérica. Iso, o que é pertinente ao interno, eu faço parte dessa coisa fechada. Por esse grupo que ele ora e por ninguém mais. Mas você esqueceu que ele começou dizendo que ele recebeu autoridade para conferir a vida eterna a toda a carne. Toda a carne. É por estes que eu rogo. De modo que, nesta oração, existem duas manifestações do desejo de Deus. Uma, essa vontade de que toda a carne, de que todo ser humano, de que toda criatura se volte conscientemente para Jesus. A segunda é a afirmação, no entanto, de que quando a gente conhece a Deus e reconhece a Deus em Jesus, a gente passa a fazer parte de uma consciência, de um entendimento e de uma percepção que não estão abertos para ninguém no planeta até que a pessoa diga: Jesus Cristo é o Senhor. E acerca desse fato ninguém foge. Ele diz: é por estes que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por estes que reconhecem todos os dias, e por aqueles que virão a reconhecer ainda que tu me enviaste. Quem são esses, portanto, por quem ele roga? Senão esses que fazem a confissão de que o conhecimento de Deus acontece e a vida eterna se estabelece em nós quando a nossa relação é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: olha, estes são aqueles pelos quais eu rogo. Aí a pergunta que vem é: o que ele roga acerca deles? Isso aqui eu estou sendo resumidíssimo, porque era para ficarmos dias aqui. Eu tenho um livro escrito sobre isso aqui que me tomou um mês inteiro para escrever. O que ele roga? Por esses
acerca dos quais ele diz: é por estes que eu rogo. Você vê logo adiante o que ele vem dizendo. Verso 11: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí vem a primeira oração: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A primeira oração é uma invocação ao Deus que é santo, que é separado de todas as coisas, que não tem igual, que é o único, absolutamente único. E ele diz: Pai Santo, eles vão continuar aqui no mundo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A primeira oração é para que a gente não se endiabre. Diabolos é aquele que divide. A primeira oração é: não deixa que eles percam a unidade, para que eles sejam um. Aí a gente fica logo pensando naquela coisa igrejista, de nós sermos um, ficarmos todo mundo tentando nos parecer, aprendermos os mesmos jargões, nos metermos atoladamente na vida uns dos outros. Aquela coisa desgraçada da qual a gente fugiu, mas a maioria de nós ainda continua pensando que ser um é viver grudados chameguentamente até nos odiarmos profundamente uns aos outros, não nos aguentando mais. Ninguém é um com ninguém se não for antes um consigo mesmo. Cara todo rachado, qual é o teu nome? Legião é o meu nome porque eu sou muitos. Vontades de todas as direções. Ai meu Deus, ele chega até a te escrever uma carta dizendo sobre a vida psicológica, a vida afetiva, a vida espiritual, a vida emocional, a vida econômica, a vida religiosa, a vida conjugal, a vida esportiva, muitas vidas. Todo quebrado, todo rachado, ainda consegue dizer: olha, conjugalmente eu estou péssimo, mas enquanto isso eu estou fazendo progressos extraordinários na minha vida espiritual, aleluia. Aí se fragmenta todo, tudo é uma coisa só de fato. E Jesus diz: Pai Santo, eu quero pedir que eles não se endiabrem, que tu os guardes nessa consciência do que seja um contigo, eles em si mesmos, eles uns com os outros. É uma oração por integridade, antes de ser por aquela união clubesca que a gente imagina logo. Como se fosse a oração de Jesus pela criação da associação dos amigos da fé. Não se trata disso, de modo nenhum. A grande oração é para que haja integridade, nós sejamos íntegros. Ninguém se torna um em dimensão nenhuma da vida se não começar com a unidade do próprio ser. Um com ele, um em nós mesmos, diminuindo os espaços das nossas esquizofrenias e falando a verdade com nós mesmos, uns com os outros. E tudo isso só acontece em verdade e em amor. Do contrário, nunca se estabelece nenhuma forma de integridade, de unidade em nós mesmos. Essa é a primeira oração. Eu rogo que eles não se fragmentem, que eles não percam o uno dentro deles, que começa com esse vínculo contigo, que passa por essa consciência de ser íntegro em si mesmo diante de Deus e do próximo, e numa disposição de não deixar gaps, de não deixar buracos, de não deixar vazios, de não deixar que os quênias e que os abismos se interponham entre nós, alimentados, inchados e elastificados por ódios e por todas aquelas coisas que só separam uns dos outros. Essa é a primeira oração dele. Então, quando esta oração não estiver sendo objeto de vontade sua de encarná-la, saiba, você não precisa nem perguntar qual é a vontade de Deus. Imagine quantas vezes por dia a gente existe contra essa oração. Em nós mesmos, nas nossas fugas de Deus, nas nossas fugas do autoencaramento, na nossa fuga de encontro com as pessoas, de sermos sinceros, claros, simples.
A segunda oração segue a esta aqui. Tudo mais que vem adiante carrega esse espírito. Ele chega a dizer no verso 13, eu estou indo para junto de ti, estou falando isto no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Sempre o objetivo de todas essas coisas é gerar alegria, gozo, ebuliência da verdade de Deus, ou seja, tornar a vida significativa. Aí ele prossegue, manifestando a outra oração, explícita, o tópico dela. Não peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Guarda-os do mal, mas não os tires do mundo. Esse é o espírito da santidade. Não é você se afastar da vida, das pessoas, do que seja humano. O humano nas manifestações boas e nas ambiguidades do que seja humano. Não é nos escondermos, nos exilarmos, não é fecharmos o coração para o próximo, para a condição dele, para a dor dele, para as necessidades, para as irresoluções. Não é ser santo isso. Ser santo é poder estar no meio do mundo, de qualquer mundo, com o coração guardado do mal. Porque quem mantém essa unidade, eu uno em si mesmo com Deus, com o próximo, esse já começou a entrar na atmosfera onde ele pode caminhar, porque ele não está mais caminhando sujeito a toda sorte de fragmentações, agarrado e puxado por todos os lados. O ser dele se simplificou em convicção diante de Deus. Sabe quem é, para o que existe, não tem medo de ser, ama ser quem é e deseja crescer para tornar-se o que poderá ainda ser muito mais em Deus e para o próximo e para si mesmo. Por isso ele não tem medo de estar em lugar nenhum. E a oração de Jesus é: guarda-os do mal, santifica-os na verdade, sobretudo. É possível estar em qualquer lugar estando livre do mal, se o que está dentro de nós é a verdade. Porque o que nos santifica no mundo é a prática da verdade. Quando você pratica a verdade no mundo, em qualquer mundo, a luz acende, como esses spotlights. Acendem. Ela faz separação entre luz e trevas. É verdade. Santifica-os na verdade. A gente entra em caminhos extremamente perigosos sem sentir a subtileza que é proporcional à sutileza do próprio mal. Aí a gente vai deixando as mentiras entrando. Eu não estou me referindo a aquelas mentiras que crente gosta de a elas agarrar-se, né? Graças a Deus lá em casa não tem mentira. Toda vez que o telefone toca, eu atendo. Toda vez que não sei o que, eu faço. Toda vez que perguntam se eu dei o dízimo, eu digo que eu dei mesmo, digo até quanto e tudo. Isso é verdade de crente. Ele não tem coragem de tratar as coisas no coração dele, de botar a cara para a luz, de enxergar as varizes, as veias brotando no meio da cara, as verrugas na pálpebra, as deformidades da fisionomia espiritual e psicológica. Disso a gente não quer tratar. Mas a verdade que santifica a gente para qualquer situação da vida é esta que se instala no íntimo. Aí quando a gente é santificado na verdade, a gente não foge de falar as coisas, não como quem tenta se convencer e não como quem se indulge, confessando apenas desejozinhos que nada mais são do que ainda a superfície, a máscara do que a verdade não abriu para ele ainda. Mas eu estou falando daquela viagem até o mais íntimo da gente, a gente ter coragem de chamar pelo nome as coisas. E que é um processo doído, mas é o que santifica a gente na verdade, é o que livra a gente do mal, porque o mal cresce, é nesse ambiente de sombra. O mal do mundo que nos atinge não é o que vem de fora, é o que cresce dentro da gente, no não exercício da verdade em nós.
E ele prossegue, dando outro tópico dessa oração, que agora se desenvolve em torno de santificar na verdade, de absorver a palavra, sempre retornando ao tema da unidade, em Deus, em si mesmo, uns com os outros, porque é isso que autentica o testemunho da vida no mundo, é só assim que o mundo crê, diz Jesus. Aí ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, eu, Jesus, neles, e tu em mim. O que faz com que eu tenha me tornado o templo e a presença de Deus habite o santo dos santos do meu ser. Porque ele diz: eu neles e tu em mim. Então eu fico habitado por aquele que diz: tu habitas em mim. Imaginem só o chamado, a consciência da glória de Deus possível no íntimo de um ser humano. A gente fica pensando em templos, no Templo de Jerusalém, em glórias, em shekinahs, em coisas para fora. Com Jesus o templo é para dentro, eu já disse isso a vocês tantas vezes, falando lá em Ezequiel, como ele cresce para dentro. E olhem só como essa é toda a lógica da eternidade. Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A gente só se torna um em nós mesmos e um na chance de sermos com alguém, no compartilharmos a consciência de uma vontade de vida que vai se tornando cada vez mais verdadeira e una com as pessoas, não só pelo convívio, mas pela realidade do encontro em sinceridade e em verdade. Isso só acontece se Ele habita em mim em plenitude. Isso vai crescendo, eu neles e tu em mim. É Jesus que traz a glória de Deus para dentro de mim, que me faz templo, santuário, e que me torna um, e que me aperfeiçoa na unidade. Uma unidade que começa no meu vínculo com Ele, e é algo natural, porque é Ele em mim e o Pai nele, de modo que eu estou habitado pela plenitude de Deus. Eu só preciso crer nisto, ou não. Se a palavra for de um louco, aí ele objetiva a oração: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes que houvesse mundo. Olha aqui para mim. Isso é uma oração de Jesus pedindo que todo mundo vá para o céu, falando uma linguagem assim de criancinha. Vá para o céu. Então, assim, na simplicidade do Mateuzinho, o que Jesus está dizendo é: Pai, eu quero que todo mundo venha para a tua glória. Eu quero que eles venham para o céu. Pai justo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E o céu é onde Jesus está. Essa semana a gente conversando aqui com uma pessoa amiga, a gente riu muito, assim, com toda a simplicidade e alegria mesmo, porque conquanto ela tenha crescido em muitas coisas na percepção dela espiritual, em relação a uma coisa muito simples da fé, ela nunca tinha se apropriado daquela consciência, que é o fato de que uma pessoa morre e está com o Senhor na hora. Assim, de algum modo ficou dentro dela aquela impressão de que o indivíduo morria e dormia até a ressurreição no último dia. Se todo mundo num sono milenar, esperando. Aí, conversando com a Adriana falou: não, alguém que tinha morrido na casa, não, tá com o Senhor agora, mas agora, mas hoje já, mas assim é muito bom, né? Eu quero que todos os que tu me deste, esta é a minha vontade, é que eles estejam onde eu estou. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes que houvesse mundo.
Se a gente crê em Jesus, esse negócio de morrer vira outra coisa. Totalmente outra coisa. A gente sente saudade. A morte afeta quem fica, vocês entenderam? Afeta a mim. Em saudades, em lembranças, em memórias, afeta você. Agora, afeta gloriosamente a quem vai. Eu tenho pedido muito ao Pai, outra vez, que nos ensine a todos nós a morrermos. E ensine a gente a saber ver morrer. Porque a morte foi tragada pela vitória. Ela não mata mais ninguém. E a oração de Jesus foi ouvida. Ou não foi? De uma segurança total. Ele é o que dá vida eterna a todos. Recebeu autoridade para fazer isso. Dá vida eterna a toda a carne. É Ele. E Ele diz: Pai, a minha vontade é que cada um deles esteja onde eu estou. A minha vontade é que eles entrem na minha glória. Isso tem algumas dimensões. A primeira, explícita no texto, tem a ver com a glória que ele teve antes que houvesse mundo. Ele está se despedindo, portanto, a primeira significação dessa oração é essa que eu já disse a vocês, é uma oração para que a gente olhe para o que vem, para além do tempo e do espaço, como glória. E glória internurada, e glória de amor, como convite de Jesus, dizendo: venham, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, entrem na glória, bem-vindos e benditos do meu Pai. É a primeira dimensão, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, prioritariamente se diz em Hebreus, para vencer o poder da morte, para libertar aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à angústia, à perturbação, à escravidão por toda a vida. A segunda dimensão tem a ver com o fato que ele diz: a minha vontade é que cada um deles esteja onde eu estou. E ele diz: eu estou onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, em amor, em harmonia, em perdão, em misericórdia, em graça, eu estou. De modo que, conquanto eu esteja andando para essa glória que ele teve antes que houvesse mundo, essa é a minha vocação, eu já posso começar a experimentar isto agora, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Começa já, começa aqui, mas é um convite para que a gente perca completamente qualquer que seja o medo em Jesus. Agora eu estou encurralado pela glória. E aí ele vem e faz a última oração tópica para a gente encerrar. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai justo, o mundo não te conheceu. A oração agora é para que nesse mundo que não enxerga Deus, que não vê Deus, que não conta com Deus, que não age conforme Deus, que se surge contra Deus, que só usa o nome de Deus para as conveniências das orações, que não tem nenhum tipo de convicção que venha significar um curvamento do ser à vontade de Deus. Que nesse mundo, onde Deus é só uma palavra, é só um nome, é só um acesso verborrágico religioso, mas que no meio disso tudo, onde ele não é conhecido nem discernido, onde ele é só uma ideia vaga, ou uma crença, ou um objeto de culto pagão, mas que não seja experimentado com a consciência que pode conhecer e experimentar a Deus pela fé, Jesus diz: neste mundo que não te conheceu, eu te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Neste mundo ninguém te conheceu, só eu é que te conheço, mas eles creram que eu te conheço. Eles creram que eu te conheço.
de modo que eles estão crendo em tudo que eu digo a eles. É como estar crendo em Ti, é como estar vendo a Ti. E a minha oração é que o amor cresça neles, porque se eles compreenderam que eu vim de Ti, se eles compreenderam que a minha palavra é Tua palavra, se eles creram nisso tudo, a consequência disso é uma rendição deles em amor. E eu lhes fiz conhecer o Teu nome, ainda farei conhecer, eu já revelei a Ti, a eles, e ainda darei muito mais revelação de quem Tu és, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Qualquer que seja a revelação de Deus para nós, só tem uma finalidade, é fazer a gente crescer em amor. Porque é isso que diferencia tudo no fim das contas. Jesus não disse que o mundo iria crer nele se nós construíssemos torres, se nós colocássemos outdoors dizendo Cristo salva no mundo inteiro, se nós fizéssemos qualquer dessas coisas e propagandas que a igreja faz dizendo que isto é evangelização. Jesus disse que o mundo haveria de crer se a gente se amasse. E essa é a marca, este é o sinal, este é o signo do conhecimento, é o imprimatur do conhecimento de Deus na gente, é a capacidade da gente ir crescendo em amor, é a vontade de amar, é a disposição de dizer eu quero aprender a amar. Eu não quero passar pela vida com apaixonites que tem a ver com os meus caprichinhos, com as minhas vontades, com os meus desejinhos. Eu quero crescer em amor, eu quero aprender a amar. Eu não quero ter medo de sentir nenhuma dor, o amor tudo sofre. Eu não quero ter medo de esperar, o amor espera. Eu não quero ter medo das inconveniências dos outros, o amor é conveniente no que faz. Eu não quero ter medo de nada, eu não quero fugir do que é visceral na vida, porque o amor é víscera em essência. Pai justo, eu quero pedir que o que eles dizem que compreenderam de Ti em mim se transforme em verdade neles pelo amor. E aí, o fim de tudo se estabelece outra vez, a fim de que o amor estando neles, o amor com que me amaste, que esse amor que se dá, que se entrega, que anda milhas, que sempre pensa o bem, que sempre crê que as coisas só podem melhorar. É o amor de Deus, que esse amor esteja neles. Se esse amor estiver neles, eu vou estar neles. Porque esse é o poder da vida. Ela é movida por esse amor com o qual Jesus diz, tu me amaste. Esse amor de Deus, este amor que se entrega. Jesus, que foi entregue pelo Pai, não tinha nenhum trauma e nenhuma desconfiança. Do tipo, o Pai me amou tanto que me entregou para a cruz. Ele sabe que o amor de Deus convive com a morte, com a dor, com o esbofeteamento, com a humilhação, com qualquer coisa. Deus não está me amando menos quando me entrega a existência como ela é. Ao contrário, o amor de Deus se manifesta como forjamento da presença dele em mim. Porque se ele me habitar em plenitude, Deus realizou todos os seus desejos em relação a mim, porque a vontade dele é que eu seja cheio dele, todos os dias da minha vida aqui, e eu entre nessa glória eterna, porque ela já esteja me habitando, por essa certeza de fé que eu tenho no fato de que foi Jesus quem pediu, e esta oração está respondida. Você acredita que essa oração foi respondida? Acredita mesmo? Se eu estivesse numa igreja pentecostal e eu estivesse aqui dizendo amém ou não amém, irmão, estava todo mundo pulando, subindo a goiabeira, fazendo qualquer coisa. Agora eu acabei de dizer o que Jesus disse que é. Jesus. Não foi o Mori Cerudo, não foi o Benihim, não fui eu, não foi Paulo, não foi ninguém, foi Jesus. Essa oração foi ouvida? Eu só quero saber isso de você. Foi ouvida? Mesmo? Então tudo que está dito aqui é possível?
Então levantemos-nos, saiamos e façamos assim.